Eu sou Luísa Brandelli, estou expondo agora na Auroras, com uma série de trabalhos com miçangas, papelão, um trabalho em latão com jornal e um díptico de fotografia. Quando eu comecei esses assuntos que eu acho que continuam hoje em dia menos diretos, que tem a ver com desejo, com sexualidade, com esses símbolos de cultura, do exótico, da mulher gostosa, de um brilho fake. São coisas que eu sempre trabalhei desde que eu comecei. Comecei em 2015 a fazer assim, exclusivamente trabalhos de arte. E eu acho que no começo essas coisas, esses assuntos, eles eram muito mais enfáticos e tinham uma dose de humor, de ironia, que eu acho que também foi enquanto eu fui desenvolvendo uma produção, além de ficar menos enfático os assuntos, acho que a ironia foi meio que se afastando, porque talvez ela fosse uma forma que eu conseguia me relacionar com aquilo que eu tinha vontade de falar, mas me afastando um pouco. E hoje eu acho que essas coisas já estão tão dentro da minha prática que eu meio que trabalho com elas de uma forma mais junto, assim, sem tentar um afastamento, sem tentar um jogo de ironia mesmo, de humor. Mas eu acho que assim, continua tendo um olhar sobre a sexualidade, a relação, a construção da mulher na cultura brasileira, religião também. Então esses dados de cultura aqui também fazem parte, que me atravessam e que de alguma forma eu procuro trazer para o meu trabalho. Eu fiz alguns trabalhos, não foram muitos, com autorretratos, mas sem aparecer o rosto. Então eram fotos, selfies com uma distorção da própria selfie, do corpo. Esses trabalhos que eu mostro aqui na Auroras, o díptico fotográfico, que é um autorretrato também, eu fiz logo antes, eu fiz antes de 2015, que é quando eu digo que eu começo a produzir exclusivamente meu trabalho, e foi um momento que eu decidi começar a fazer arte. E eu olhava muito para Francesco Woodman, Cindy Sherman, e já pensava esse lugar da mulher na cultura, e fiz esses autorretratos, e nesse mesmo ano eu casei, eu tive filho, então eles foram feitos no momento de transição de uma vida, de uma adolescência virando adulta, e eu acho que eu decido usar essas fotos quase 10 anos depois, e eu acho que elas têm essa fragilidade, que é a fragilidade dessa transição de um momento que ainda é cheio de desejos e sonhos, mas começa a ter uma consciência da realidade que não é feita só de desejos e sonhos, que a realidade se apresenta da forma como ela é. Então, para mim, esse díptico fotográfico que está aqui na Auroras, ele não tem ironia, ele tem, eu digo, até uma certa melancolia desse processo de crescimento, de amadurecimento, e ao mesmo tempo esse tentando entender qual é o meu, como eu tenho que me relacionar com o meu corpo, o que eu quero, eu desejo isso ou eu estou fazendo porque desejam isso de mim, nessas imagens que são muito simples, assim, elas são diretas, elas não têm uma construção, são imagens comuns, mas que talvez por isso, colocadas assim de uma maneira crua, apesar de ter aquelas escolhas, são imagens escuras, com um vidro na frente, com papel metalizado, que torna o olhar não tão direto, né? Elas são postas no chão, então elas criam uma certa barreira do olhar. Mas eu acho que todas essas construções partem de uma fragilidade da imagem em si. E que para mim é uma mudança muito forte, assim, entre antes como eu representava meu corpo e como eu apresento essas imagens, inclusive porque aparece o meu rosto, né? Isso é um outro lugar fica muito mais pessoal, mesmo sendo uma imagem que poderia ser, que é muito genérica, a gente vê muito imagens de mulheres de biquíni ou lingerie com um corpo sexualizado, mas
mas sou eu me colocando nesse lugar. Então ela tem algo muito mais frágil e dessa passagem, dessa indefinição que para mim traz mais complexidade também para o que é, o que elas querem dizer, e tem algo de constrangimento também, que elas, não só meu, mas ouvi pessoas que vieram aqui que falaram que ficaram constrangidas, que não conseguiam olhar, que me interessa, assim, porque elas causam uma fricção entre, que não é assim, que me interessa muito em arte, isso, esse lugar de dar uma atenção, assim, das coisas não serem colocadas só para serem admiradas, mas para dar uma certa essa indefinição, esse lugar meio esquisito. Acho que assim, todos os trabalhos eles têm algo de frágil. Todo o meu trabalho, acho que desde que eu comecei, ele tem uma coisa da superfície das coisas. Ele nunca tem camadas de material ou camadas... as coisas sempre são feitas na superfície. Então, as miçangas, elas são o tecido com as miçangas na frente. Não tem uma camada de miçanga. Os papelões é o papelão com uma camada muito fina de cola com purpurina. E as fotos também, assim, elas estão ali, a superfície do papel metalizado, com o vidro, então nunca tem densidade de material. E eu venho cada vez mais acreditando que as coisas simples carregam um potencial de profundidade, talvez porque elas permitam projeções maiores e também pensando que o mundo se dá pelas relações de superfície entre as matérias, entre as pessoas, entre os objetos. Mas voltando à ideia, à questão assim dessa essa adolescência, porque eu acho que ela está bem evidente nesse díptico fotográfico que fica do lado do trabalho que tem os meus objetos de criança e de adolescente, meus brincos, os strass, os brilhos, talvez como uma escrita desse lugar, aquele trabalho que está do lado das fotos, que ele é bem cheio de coisas, ele é super biográfico, tem coisas que para mim são... Eu olho, eu amava, um brinco que eu sempre gostei, tem um iPod com músicas que eu não sei quais são, mas que são as músicas que eu ouvia, tem um umbigo dos meus filhos, mais pro final, então ela tem essa coisa de linha do tempo. E essa ideia da adolescência também, na escolha da miçanga, não como a miçanga no que ela representa para mim, que é esse lugar do artesanato, do brinco, da bijuteria que a gente fazia no colégio, com as amigas, fazia em casa, levava, usava. Então, as cores que eu escolho também vão para esse lugar, então tem o rosa, o neon, cores vibrantes. Então são todos esses símbolos, essas escolhas de paleta, de materiais, de brilho, strass, que levam para esse lugar. Que vai muito assim, do desejo, do sonho, e com o encontro com uma realidade, com o amadurecimento dessas coisas já também. Não numa ingenuidade dessas coisas. Eu tinha as três salas, eu tinha a sala de baixo de projetos, esse quarto de cima e a biblioteca junto com o Dude e o Borba, né? Eu já pensava que as fotos tinham que estar muito próximas do trabalho cheio de coisas, que eles não têm título, então eu vou ficar falando deles assim, escrevendo. E as fotos para mim e o trabalho cheio de coisas, eles são para mim quase o mesmo trabalho, com duas formalizações diferentes, mas conceitualmente para mim é a mesma coisa. Por uma questão de talvez trazer um contraste, eu achei que o trabalho azul, que é com a costura vertical, que forma uma onda meio... uma onda não, mas essa ondulação, assim, ficaria bom junto na sala. E escolhi botar só esses 3 trabalhos na sala de baixo. E que tem esse universo mais quarto de adolescente, e talvez essa sala de cima já tenha um universo mais da paisagem, esse quarto
no geral, para mim, ele sempre remete a uma coisa meio igreja, uma pequena capela, assim. E aí foi muito fluido, assim, a montagem. O trabalho rosa que está na biblioteca foi o Rica, sugeriu, pegou, botou e a gente, uau, ficou assim, daquele... quase religioso também. E aqui na sala de cima, a gente já tinha montado esse, que criou uma relação com a janela, que foi também espontâneo. Uns papelões numa linha, que quando tu atravessa o quarto tem um trabalho de latão, e quando tu vê de dentro do quarto o trabalho reflete com a luz e fica uma continuidade. E aí, se tu continua o olhar, tu vê o trabalho rosa na biblioteca, e quando tu desce as escadas, tu vê o trabalho, os trabalhos da sala de baixo. E já estava mais ou menos tudo montado, e tinha um papelão, tinha sobrado, e eu vi o armário que tem nessa sala vermelha e coloquei assim, e ele tem tipo uma mini prateleirinha nesse armário, e ele criou parece meio que tudo feito para ser junto, assim. Então, essa ideia assim de um brilho, acho que se relaciona assim, essa vontade de olhar para o mundo pelas relações de superfície, que se dá muito nas relações sociais, eu acho, nas aparências das coisas, das pessoas, e que muitas vezes vem disfarçado através de glamour ou de uma tentativa de glamour. Então essa ideia de brilho falso, assim, de cristal, de latão, que tem algo do ouro, do brilho, isso sempre me interessou desde o começo. Eu acho que isso vai junto com essa ideia da fragilidade das coisas, porque esse brilho como um uso de relação social demonstra uma fragilidade das relações que se dão pelas aparências das coisas, né, de si próprio. Então, o trabalho de latão, que é o Exotic Juxtaposition of Rich and Poor, que é um jornal com uma notícia de que americanos vêm ao Brasil em curso para pegar mulher. Essa é a notícia: americanos vêm ao Brasil em curso para pegar mulher. E aí aparece um print assim, do PowerPoint do curso, aí tem uma listagem, assim, Exotic Women, Exotic Beaches, Exotic Music, e no final essa frase, que é a que eu escolho deixar, que para mim ela é super forte, assim, é uma coisa que tu comercializa em cima de uma desigualdade social que não tem nada de beleza, assim, não tem nada de que tá tudo certo e vamos comemorar. Então, eu acho que esse é o trabalho que talvez ele pontue um tipo de... ele faça um twist, assim, que a exposição, talvez se não tivesse ele, poderia ir direcionada para um lugar bem biográfico, ou um lugar mais íntimo, algo da feminilidade. E eu acho que colocar esse trabalho, ele mostra que não tem nada de ingênuo nessas coisas, assim, existe talvez uma violência em todos esses símbolos, essas vontades, esses desejos. E eu acho que pensando assim, que essas relações sociais que se dão muito através das aparências e da superfície das coisas, demonstra essa fragilidade que tem em todos os trabalhos. Assim, eu falei das fotografias, mas os trabalhos de papelão, eles é só um papel, tipo, não tem nada mais simples e frágil do que isso. É um papelão com purpurina e cola, mas que fica uma coisa que parece um pouco sagrada, mas é muito não sagrado. Quando eu comecei a produzir, que eu tinha esses trabalhos mais diretos e mais com uma crítica mais assertiva, assim, tipo, é isso. E eu fiz em 2016 um trabalho que eu aprendi a fazer pulseiras indígenas num tearzinho, porque eu ficava meio instigada que a minha relação com cultura indígena era só pelo artesanato que eu via na Paulista, que eu via para vender. Então eu em 2016 eu fiz esse trabalho com miçangas, que era assim uma pulseira com um grafismo indígena e outra com algo bem ocidental, assim, tipo Banco Nacional de Desenvolvimento, coisas do governo e coisas também bem fúteis, então tinha essa relação entre as duas culturas, uma super ocidental, capitalista, a outra com esses grafismos indígenas que eu me relacionava só pela imagem, então formava uma nuvem dessas pulseiras.
E pronto, fez o trabalho. Só que aí eu fiquei com as miçangas que sobraram no meu ateliê, assim, esse material. E no último, em 2021, assim, já era final de pandemia, eu sempre trabalhei com coisas meio que estavam disponíveis, coisas que chegavam até mim, assim, eu nunca fui atrás de um material, nunca achei que sofrer para conseguir um material para trabalhar era uma vantagem, assim. Então eu meio que trabalho com as coisas que vão aparecendo. E aí eu estava em 2021, meu segundo filho recém-nascido, e tinha aquelas miçangas, e eu tinha comprado uma vez um tecido, uma lã vermelha, e eu acho que eu quero fazer vou bordar, vou costurar todo esse tecido com essas miçangas vermelhas. Só que na minha cabeça, metade de um pacotinho de miçanga daria para tudo, mas aí não deu. Aí eu comecei a fazer e acabou. Aí eu comecei a juntar as outras cores que eu tinha e costurei, bordei assim todo o tecido com essas miçangas. O tempo inteiro pensando o que era aquilo que eu estava fazendo, era algo que levou um tempo muito absurdo para mim na época, um trabalho que eu tinha que ir todos os dias, e aí foi indo, e para mim eu sempre tinha que ter algo de... Eu tinha que meio que ter tinha que ter um motivo, assim, um conceito para aquilo que eu estava fazendo, e no final eu vi assim, eu ficava pensando sobre história, sobre relação entre culturas. No final eu vi, parecia uma asa de arara, deu, bom, é isso, é aquela ideia do exótico, da brasilidade, então eu dei o título de arara para o trabalho. E falei, ok, legal, mas é o trabalho que eu fiz de costura de miçanga e nunca mais, agora vou fazer outros trabalhos, porque eu também tinha isso de migrar muito para fazer um trabalho e achava que estava resolvida o assunto e não iria repetir. Só que aí logo me deu vontade de ver um pano todo azul, com miçangas azuis. Porque eu vi que tinha uma lã com um azul lindo, e eu vi que tinha uma miçanga com um azul do mesmo tom. E aí foi nesse trabalho que foi o segundo que eu fiz, que no primeiro essa mudança de caminho enquanto eu fazia foi muito evidente, porque as cores vão mudando. Mas nesse trabalho azul, como era só miçanga azul, de vez em quando entrava, porque meio que se misturou nas miçangas, uma bolinha de outra cor, uma miçanga dourada, que eram muito pouco assim o que aparecia desse erro, dessa mudança, e que para mim começou a ser muito interessante assim, pensar como no percurso de fazer uma coisa acontecem esses erros, esses desvios, enquanto tu vai fazendo, esses erros que pareciam assim, ser super gritantes, eles vão ficando menos importantes quando tu vê o todo. E aí eu comecei a ter uma relação muito diferente com o meu trabalho. Acho que foi um ponto de virada, assim, porque esses trabalhos de costura me fizeram ter um pensamento sobre a vida mesmo, assim, mais filosófico sobre essa ideia de que as coisas são feitas, as coisas têm um tempo para ser feitas, que é uma coisa depois da outra, que a todo momento a gente está tomando decisões, que erros que quando tu erra parece que é uma coisa gritante, mas quando tu continua o erro não fica tão importante. Mudar de ideia, mudar e também ao mesmo tempo que eu vou costurando eu vou meio que alinhando meus pensamentos. Então é um trabalho que continua sendo muito rico para mim assim, enquanto eu faço. E aí eu continuei o trabalho e acho que esse que tem do lado das fotos, que é com todos esses objetos, ele é também um trabalho bem pivô assim nessa série, porque eu também me dei conta que eu poderia costurar qualquer coisa que pudesse ser costurada. Então eu comecei a experimentar costurar outras coisas, não só miçanga. E é isso, assim, eu acho que é um trabalho que tanto faz sentido para mim como pessoa, como artista, como eu acho que ele tem assuntos assim muitos a serem desenvolvidos ainda. Tem uma coisa que eu penso que é assim, uma pintura a óleo. Se tu pega uma pintura a óleo ou acrílico, uma pintura, e faz um rasgo nela, ela vai continuar sendo uma pintura com um rasgo. Se eu pego uma tesoura e corto esse meu trabalho de miçanga, as miçangas voltam, as miçangas, os objetos, tudo que tem, voltam para o mundo da forma que elas eram. Assim, nada acontece, tipo, é frágil nesse ponto, não tem nada que fixe de uma forma eterna as coisas com que eu trabalho.
Então, isso da ideia de que se eu cortar o trabalho, tudo volta a ser o que ela sempre foi, me interessa também, assim, esse lugar, assim, frágil e que tudo pode desacontecer, caso se queira.